Então, vamos. Você está destacada para todos nós. Pode falar, fica à vontade. Eu consigo ouvir os seus alunos, porque eu acho que o legal seria a interação e eu quero que eles participem comigo. Ah, muito bom, muito bom. Quero saber, quero descobrir os nomes. Tem mais Olá, gente. olá. Boa noite, pessoal. Tô vendo que a sala vai começar a encher aos poucos. Sexta-feira é difícil. Mas muito obrigado, né, por aceitar o meu convite. Esse projeto Interlocuções Culturais que eu comecei em 2021 com a ideia de trazer pessoas importantes e aproximá-las, né, aos estudantes da escola pública, porque é o que eu costumo dizer aqui, né? Quantos passeios pedagógicos a escola pública proporciona durante o ano? E quantas pessoas toparam participar desse meu projeto durante o ano? Então, já que nós não conseguimos sair assim mensalmente, então eu tento trazer alguém mensalmente para cá. E isso é rico, eu acho extremamente rico e importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado à sua assessoria, né, por fazer fazer a ponte para que essa aula acontecesse. E muito obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, quero te felicitar por isso. Eu entendo, eu sou aluna do ensino público, então eu já quero começar dando boa noite para vocês, meninos e meninas. Sou da Zona Leste, nasci em São Miguel Paulista, para quem não sabe. Nasci aí, pertinho de vocês, né? Porque São Miguel da Penha, tudo bem que São Miguel é melhor. A gente falava que São Miguel era o irmão rico, enquanto, assim, a Penha era o irmão rico do irmão pobre, que era São Miguel. Então, eu nasci aí, e com 5 anos eu fui embora para o interior, eu fui criada em Sumaré, Campinas, não sei se vocês conhecem ali a minha região. Para não ficar muito chato eu estar falando com vocês e vocês me ouvindo, eu vou pedir para o professor, eu deixei uma apresentação, professor. Se você puder abrir essa apresentação, porque aí eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história, porque vocês são jovenzinhos, têm idade para ter meu filho, filha. Então, muitos de vocês não me viram em campo. Vocês ouvem falar muito hoje da Neuza Beck, da Edna Alves, né, que são as árbitras, vamos falar assim, de árbitras da atualidade para quem gosta de futebol. E eu já sou de uma geração um pouco anterior a elas. Então, aqui vou passar um pouquinho para vocês. Eu vou pedir para o professor ir passando, por favor, professor. Só para vocês saberem um pouquinho da história. Então, aí eu estou como palestrante, vocês estão vendo meu uniforme de árbitra. Eu me formei em 97, 98. Pode seguir, professor, se você puder trocar de tela para mim. Não sei se está funcionando para avançar. Aqui tem um vídeo que eu quero que vocês assistam. Não sei se o professor vai conseguir passar com qualidade e aumentar um pouco do som aí, professor, para vocês terem a noção de um pouquinho do que foi a minha carreira dentro do campo de jogo. Para quem nunca viu, eu fui a primeira mulher a bandeirar clássico aqui em São Paulo, a primeira mulher a fazer Corinthians e Palmeiras fui eu. Então, volta lá, profs, para você... Não sei se você consegue disponibilizar o vídeo, senão eu disponibilizo por aqui. Eu estou te ouvindo, professor. Eu tirei o áudio para o retorno não te atrapalhar, mas eu vou abrindo aqui. Eu vou colocar o vídeo agora, eu achei fantástico assistir em casa. Gente, presta atenção, um vídeo muito legal. Veja um pouquinho do que foi a minha trajetória no campo de jogo, e aí eu começar a falar com vocês e eu quero que vocês comecem a perguntar. Vai lá, professor. A Ana Paula Oliveira aí, chamou o juiz, falou no ouvido dele e anula o gol. Agora o Corinthians que vai inteiro para cima da Ana Paula Oliveira. Uma mulher no comando da comissão de arbitragem de um estado brasileiro. É a ex-árbitra Ana Paula Oliveira.
Muito bom. Espetáculo. Aí eu quero agora ouvir de vocês, pelo menos alguém puder vir falar comigo, se apresentar. Com quantos anos vocês imaginam que eu fiz a minha primeira final? Ou com quantos anos eu comecei a minha trajetória? Alguém se arrisca? Quem participa comigo? Vamos lá, classe. 17. 18. O que mais? 23. Nós não aparecemos ali. E aí? Vocês estão na faixa etária de quê? 15, 16 anos, acredito eu, né? Então vamos lá. Eu comecei no futebol com 15, no amador. Profissional com 17 para 18 anos. A minha primeira final eu fiz com 23 anos. Então eu acho que é importante vocês que estão me ouvindo agora de saber o que quer, sabe? Já muito jovenzinho, cada um de vocês estudando já deve saber mais ou menos o que quer ser. Um quer ser jornalista, outro quer ser um atleta, outro quer ser médico. Você é do tamanho do seu sonho. Acho que é isso que eu quero falar para vocês, porque eu vim também da periferia, né, da região periférica da cidade. Me formei em jornalismo, então, além de árbitra, que eu sou formada na turma de 97 e 98, eu sou jornalista, sou comentarista hoje da Band Esportes e da Rede TV. Então, quem quiser acompanhar a Série B, amanhã, 4 horas da tarde, da Rede TV, liga lá que eu vou estar lá, ao vivo, comentando o jogo do Curitiba. Então, acho que estou convidando vocês para Criciúma e Curitiba, se eu não estou equivocada. Vai ser o jogo das 16 horas da Rede TV, canal aberto. Manda um abraço para a gente ao vivo, Ana, por favor. Se a galera assistiu, mano, tem que mandar uma mensagem no Instagram, falar assim, tô aqui. Aí eu mando para a galera. Vou mandar um alô pro colégio Júlio Botelho, não é isso, Felipe? Não, eu trabalho em 2 escolas. Trabalho no Colégio Júlio Botelho e agora nós estamos na Escola Estadual Barão de Ramalho. Vou mandar um abraço para os jovens da Escola Barão de Ramalho, ok? Já está firmado. Amanhã na abertura da transmissão eu falo. Prometo. Beleza. Prometo que vocês me cobrem. Pode me cobrar no ar. E fui a primeira mulher, né? Vocês viram, essa gestora de arbitragem. Aqui em São Paulo eu comecei a minha trajetória já depois dos 40 e construí a minha vida paralelamente estudando e trabalhando com futebol. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente resolve ser atleta, eu vou pedir para o professor seguir e a gente tem um sonho, muitas vezes a gente não tem condições para isso. Meus pais não tinham condições para me ajudar, lamentavelmente. Aí um pouquinho para vocês do meu currículo acadêmico, que eu tenho muito orgulho, é importante. Acabei de me formar agora em neurociência, já está aí, eu acho, ou não. Acabei de me formar em neurociência também, que eu acho que é um curso importante. Agora eu vou estudar sobre inteligência artificial aplicada ao esporte. Então é importante também da gente acompanhar a tecnologia, o avanço da sociedade. Segue mais um pouquinho, professor. Eu vou mostrar uma cena para vocês agora no Vale da Risada, tá? Com 15 para 16 anos, dó, né? Fala aí, dó, magrinha. Essa pessoinha aí tinha um sonho, que era ir para os Jogos Olímpicos, chegar à Copa do Mundo, estar nos grandes eventos esportivos de futebol masculino. E eu tinha o sonho de ser a primeira mulher a fazer um clássico aqui em São Paulo. E eu digo para vocês que com muita luta, com muito suor, muita lágrima, como já dizia Churchill, a gente conseguiu. E é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês. Eu queria saber de vocês agora se algum de vocês que estão nessa sala tem um sonho. Mas eu quero aquele sonho que vocês consideram que é impossível. Porque o sonho impossível a gente vai tocar. Mas eu quero saber quem tem coragem de me dizer que tem um sonho impossível aí. Alguém? Quem tem coragem de dizer? As meninas? Eu tirei a tela, mas eu coloco novamente, tá? E aí? Quem tem um sonho que é impossível? Quem tá no celular, eu vou pedir para você deixar o celular. Vamos lá. Deixa o celular. Você que tá com a garrafinha azul. A garrafinha azul, do lado da gatinha de verde. Isso! Qual é o seu nome? Tá desanimada que só? Vai, Carol. Fala comigo, Carol. Ela, Agatha. Fala alto, Agatha.
Você tá com vergonha? O Guilherme acabou de chegar. Vamos. Vem cá, Guilherme. Não, o Guilhermão acabou de chegar, não tá nem sabendo o que tá rolando. Ei, ele sabe, eu avisei. Guilherme, você tem um sonho que você acha que é impossível de realizar? É impossível? É, um sonho seu. Pô, eu acho que é impossível ou distante. Tenho. Diga. Eu gosto muito de carro, né? De engenharia. Gostaria de fazer a minha montadora de carros. Madeira de carro. É, tipo assim, absurdo. Mas... Será que é absurdo? Essa área. Vou voltar aqui. E a água? Não tem Deixa, sonho. Carol. Ó, a Agatha disse aqui. Como? Fala comigo. Ir para a Austrália. A sua irmã está na Austrália, né? Esse sonho é palpável. Carol, É bem tá bom, Carol. Quer ir para a Austrália? Você só quer ir para a Austrália. Isso é fácil de conseguir, hein, Carol? Isso é fácil, não é difícil. Se você guardar todo dia aí R$1, no final do ano você consegue comprar a passagem. Esse não é um sonho difícil ir para a Austrália. Mas vamos lá, vou pegar o gancho da Carol agora, tá, pessoal? Falando um pouco do sonho. Um dos sonhos que eu tinha... Vamos lá. Então, seguindo nessa linha, gente, vocês estão na escola pública, onde eu estudei. Para a gente começar a construção do nosso sonho, a importância da valorização da educação. Eu sei que a gente está numa fase agora das redes sociais, né, que é tudo muito fluido. Lamentavelmente, é tudo muito superficial. Mas é a importância de vocês terem consistência na busca do ensino de vocês. Dentro do que vocês almejam ser, vocês serem mais dedicados. Não precisa ser dedicado em tudo, saber fazer tudo, mas aquilo que você escolheu a fazer com qualidade. Eu vi que tem pessoal chegando aí, né, professor? Tem gente chegando, tem gente saindo. Essa é a liberdade da galera na sexta-feira. Mas pode falar comigo, professor. Se você quiser deixar aberto o seu microfone, pode deixar. Tá, eu deixei. Eu vou fechando o microfone para não dar eco, para você não te atrapalhar. Mas pode continuar. Pode seguir, professor. Seguir a apresentação. Vou mudar aqui, ó. Oi. Para gente, um ponto, meninos e meninas, que eu acho que é importante nessa nova era em que a gente está sendo bombardeado de muitas informações, de muita violência, né? Infelizmente, o comportamento da sociedade mudou muito. A importância da gente pensar a dificuldade que seja a nossa realidade, a gente projetar um futuro melhor para a gente. Isso é fundamental e importante quando a gente almeja algo que talvez seria difícil. Quando eu falei na sala de aula, eu queria ser a primeira mulher a bandeirar um Palmeiras de Corinthians, eu fui vaiada. Eu tinha 18 anos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui vaiada e eu acreditava em mim. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Acreditem em vocês. Acredite na capacidade de vocês. Acredite que vocês podem transformar não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares também. Isso passa muito pelo que vocês querem. E eu fui a primeira mulher a fazer Palmeiras de Corinthians. No vídeo aí. Pode seguir, professor, por favor. Aqui a importância, já que vocês estão num ambiente escolar, de fazer amigos, porque um bom amigo, ele te ajuda a você perceber os pontos que você precisa melhorar como pessoa. Eu acho que isso é um ponto importante. E o bom amigo vai estar ao seu lado, acho que eu voltei para vocês agora. E o bom amigo vai estar ao seu lado também naqueles momentos difíceis, em que você comete um erro, em que você precisa reescrever, de repente, o percurso, algo que aconteceu. Esse time que está aí, que estão assistindo a aula, professor, a galera tem muitos amigos? Vocês são muito amigos, são parceiros uns dos outros ou não, ou tem poucos amigos? Porque também escolher a qualidade dos amigos faz a diferença, tá? Às vezes a gente não precisa ter 30 amigos. A gente precisa ter 1 ou 2, mas que sejam amigos para todas as horas. E principalmente, não é quando a gente está mal, não. E quando a gente está mal, é natural que o outro pratique a empatia. Mas principalmente ter aquele amigo que torce e seja ao seu lado no seu sucesso, nas suas vitórias, nas suas conquistas, vibrando com você. Feliz conquista, sabe? Acho que estão no momento agora de começar a fazer esse filtro, né? De começar a selecionar com quem eu me relaciono, quem cuida de mim, quem não cuida.
quem é ponta firme, quem não é ponta firme. Acho que esse é um ponto de atenção. Eu não sei se o Leandro quer fazer uma pergunta. O Leandro levantou a mãozinha aqui, o Leandro Aparecido. Eu não sei se ele quer fazer pergunta. Ô, Ana, pegando o seu gancho aí do amigo, e já citando o Leandro é um grande amigo meu, professor de geografia também, assim como a professora Karina, que está aqui na sala. E eu falo para os alunos, né, vocês precisam se cercar de pessoas boas, né, vocês precisam ter boas pessoas e ter bons amigos, né, e isso é extremamente importante para uma escola, fazer bons amigos, ter bons contatos, serem boas pessoas. E eu já quero agradecer também ao meu grande amigo Leandro e a professora Karina, que estão sempre presentes aqui, né? E a minha esposa, que está em casa assistindo também, né? Que acho que é a maior amiga que eu tenho. Sem dúvida. Então, assim, um beijo para a esposa. Obrigada, Leandro, pela participação. Professor de Geografia é um tema que eu gosto muito. Eu quero falar isso para o pessoal aí depois. E a outra professora que está presente, obrigada pelo carinho, pelo respeito. Leandro, estou à disposição para a sua pergunta. Se você conseguir fazer, eu vi que você levantou a mãozinha. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. É uma gratidão imensa aí de participar desse evento imensurável que o Felite proporciona para nós. Acho que é uma honra, né? Ele está sempre garimpando, lutando muito para a conquista, né, dessa divisão, da busca por pessoas, né, de conhecimento, de várias vertentes, para deixar, no caso, o projeto intelectual dele, né, projeto de interlocutores, né, cultural, um processo social, é o que a sociedade abrange, né? Mas vamos lá, Ana, primeiramente eu gostaria de fazer duas perguntas, lógico, né? Primeiramente, boa noite a você, parabéns aí pela sua disputa aí gigantesca dentro desse sistema machista, agressivo e paternalista dentro do futebol. E a parte que eu ia te fazer uma pergunta que, assim, não vou mentir, eu também gosto muito de futebol, mas quando tem o meu time eu encarno, né? Sou outra pessoa, mas tudo bem. Você falou do derby. O que que você acha? Desculpa. Eu vou fazer um comparativo, porque assim, ó, o derby funciona aqui, eles falando sobre o processo do grupo italiano, né? Que é onde a massa que caracteriza o maior processo financeiro, e o time do povo, né? Então, assim, ó, eu sei que você já citou que participou, né, do derby em relação à questão do Corinthians e Palmeiras, mas aí vem a pergunta: como seria você fazendo, não, efetuando, desculpa, como seria você efetuando um derby entre Liverpool e Manchester United? Porque, assim, eu tô falando de vários. Calma, ainda não terminei, calma. Por exemplo, um Boca Juniors e um River Plate, né? Eu acho, assim, desse nível, ou uma Inter de Milão ou Milan. Porque, assim, querendo ou não, o nosso futebol tem uns dados muito importantes que ele apresenta, né? A gente está no escalão acima dos 5 melhores campeonatos, né, mais disputados do mundo, né? Em relação à questão da Espanha, né? Campeonato espanhol, italiano, Campeonato brasileiro também é forte, querendo ou não. Minha pergunta é essa: qual desses grandes clássicos você, sem ser o território brasileiro, gostaria de apitar, de ser a patente alta lá, né? De ser a patente alta. A última que eu vou fazer, eu prometo, tá? Era para fazer umas mil perguntas, mas eu só vou fazer duas. Vamos fazer assim, professor, peraí. É melhor responder. Eu vou responder a primeira, senão daqui a pouco a gente cola uma pergunta na outra. E aí, para quem está nos acompanhando, a gente acaba ficando no monólogo aqui, né? Respondendo a sua pergunta, eu gostaria de fazer todos esses clássicos que você falou, né? E é isso que eu quero falar. Quando a Carol falou de ir para a Austrália, que um dos meus sonhos era viajar o mundo. E
o futebol me levou para mais de 40 países. Eu conheço todos os países da América do Sul, conheço os 10 países da América do Sul, 2 países da América Central, 1 da América do Norte, e se eu não estou equivocada, 18 países da Europa. E 3, 4, um africano, e a gente tem ali o Emirados Árabes, né, que eu fui em dois lugares. Então, a gente é do tamanho do nosso sonho, quando eu falo para os meninos, de se apegarem a isso, da importância disso. E, então, eu digo para você que eu gostaria de fazer todos os clássicos, viu, professor? Mas como você falou muito bem, como eu sou mulher, eu digo que no futebol eu deveria ter nascido menino, porque eu teria tido mais espaço. Como eu nasci menina, eu fui aonde me deixaram, professor. Então, assim, eu fui a primeira mulher a fazer final aqui em São Paulo. A primeira mulher a bandeirar Libertadores. Fui revelação em Jogos Olímpicos. Fui a primeira mulher a ser candidata para uma Copa do Mundo masculina. Mas não me deixaram fazer o Boca Juniors e River. Eu fiz como delegada depois, como instrutora, né? Que eu fui para preparar os árbitros para esse momento. Estive na Europa em treinamento e acompanhando algum desses clássicos que você disse. É sensacional. É algo inexplicável. Primeiro, pela questão cultural de cada nação, e você tocou muito bem, quando a gente tem... Eu acho que o esporte, em especial o futebol, ele representa muito isso, como você falou. O Corinthians é um time de massa, é um time que se identifica com a periferia, não é isso, né? Com a galera, em especial da Zona Leste, mas todo time, toda pessoa, né? Quando se fala de garra, de raça, de levantar 4 horas da manhã, de transpirar o dia inteiro, estudar à noite e arrumar um tempo para treinar, para poder cuidar da cabeça, é corintiano. Né? A gente associa isso, essa classe. E você foi muito feliz nessa sua comparação. E isso acontece com as outras classes. Quando você pega o comparativo do River com o Boca. O Boca é esse time com esse viés corintiano. Né? Quando a gente pega o Liverpool e o Manchester United, o Liverpool tem essa pegada, né? Dos operários, da época da industrialização da indústria, do trabalho, daquelas pessoas que trabalhavam 16, 18 horas dentro de uma fábrica. Então, olha como é bacana quando a gente pega a história e começar a entender. Quando você fala da Itália, que são povos, né, aquela população local de um vilarejo que se une em prol de um time, e esse vilarejo, vou dar um exemplo aí, o Nápoles, né, que ganha notoriedade no mundo. E se você for ver, foi uma cidade destruída pela Segunda Guerra Mundial, que por meio do futebol e de outras ações se torna uma referência mundial. Então, isso é apaixonante, né? Para você ver como falando da nossa cultura, como o samba, a capoeira e o futebol é uma identidade da nossa nação. As pessoas podem falar, não gosto de futebol. Ah, não gosto de samba. Tem gente que fala assim, mas assim, isso está no nosso sangue. Todo brasileiro, queira ele ou não, tem alguém na família que gosta do sambinha, que gosta do futebol ou não, gente. Isso é nosso, isso é cultural. E a capoeira. Isso sem entrar também na religião laica. Né? A nossa religião, o Brasil, quando a gente fala que ninguém toca nesse assunto, eu cresci em berço adventista e católico, mas o nosso berço, e o que eu respeito muito do candomblé, da Umbanda, isso é nosso. O mundo reconhece isso como uma cultura brasileira. Então, assim, se Deus me permitir, eu ainda quero fazer esses grandes jogos, agora como comentarista, ou como instrutora de arbitragem, ou como gestora de futebol, não mais como árbitra, mas eu ainda sonho, viu, professor? Como eu falei para a galera, assim, qual que é o tamanho do seu sonho? Eu já passei dos 40 e continuo sonhando, e quero voar um pouco mais alto. Eu espero que eu possa motivar esses queridos jovens a isso. E aí, professor, para a gente ir para outra pergunta, quando eu falo de amigos, gente, eu vim de uma região periférica. E na região periférica a gente tem as pessoas que são trabalhadoras, que transpiram, mas a gente também tem aqueles nossos amigos que são um pouco mais da malandragem, né? Assim, que tem outra pegada. E tá tudo bem, cada um com a sua escolha. A gente não tem que julgar ninguém. Você não vai deixar de cumprimentar o seu amigo que cresceu com você, que foi para a quebrada. Vocês estão percebendo? Mas vai chegar um momento que você vai ter que chegar para esse amigo e falar, olha, não dá para eu andar com você mais. Eu quero outra coisa. Eu quero outro caminho. Eu quero buscar outras coisas. E se
E se essa pessoa de fato for seu amigo, ele vai entender. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu saí da região periférica, tive amigos meus que quiseram ir para o crime, né? Lamentavelmente, alguns chegaram a ser dono de boca e lamentavelmente não estão aqui mais, faleceram. E a gente se respeitava. Eu lembro quando eu ia visitar, até hoje, quando eu vou visitar minha mãe, uma coisa boa, que a minha mãe continua morando onde eu cresci, lá na periferia de Sumaré. E a gente se respeita, cumprimentamos, a gente se fala, quando fala oi, como você tá? Tudo bem, tudo bem? Só que assim, chegou um momento da minha trajetória, na minha adolescência, que eu falei, gente, eu adoro vocês, mas eu não vou poder continuar andando com vocês porque eu quero outra coisa, e eu espero que vocês me respeitem. E isso foi bárbaro, porque a gente não deixou de ser amigos, vocês estão percebendo? Porque cada um seguiu o seu caminho. E tá tudo bem. E aí quando o professor fala que quando a gente quer algo grande, a gente tem que andar com pessoas melhores do que a gente. Sabe por quê? Porque essa pessoa melhor do que a gente vai nos obrigar a gente querer mais, a estudar mais. Às vezes a gente vai se sentir humilhado, porque falou o português errado, porque não veio de uma escola particular. Vocês estão entendendo? Porque a gente não tem bolsa de estudo, porque a gente trabalha igual camelo, acorda às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro para estar na escola à noite, não é assim? E aí tem um amiguinho seu que já tem carro, já está na balada e você não pode acompanhar a balada dele. E tá tudo bem. Não tem problema. Cada um com o seu cada um. Eu acho que agora ter essas pessoas também do lado te motiva a querer mais. Te motiva a querer ser uma pessoa melhor, te motiva a querer se vestir melhor, te motiva a querer falar melhor, né? E eu acho isso bárbaro, porque eu lembro que quando eu entrei no futebol, professor, e aí a galera vai dar risada, eu vim do interior, e da Peri, né? Então a Peri a gente fala, mano, e aí, como você tá ligado? E aí eu comecei a dar entrevista, eu tinha 19 anos. Pô, aí você vai dar entrevista naquela bendita daquela latinha, que agora eu seguro a latinha na mão no microfone. A gente não é politizado ainda, não está preparado para aquele momento, né? E foi ali que um grande mestre meu falou, Ana, vai fazer jornalismo, vai estudar, vai ler, porque se Deus quiser você vai ser muito solicitada, porque você tem talento para bandeirar. E aí eu fui estudar, gente. Voltei para a sala de aula, por isso que eu tenho orgulho de mostrar meu currículo acadêmico. Fui estudar para poder sentar na mesa com o presidente. Eu tive a honra de almoçar e jantar com o chefe de estados. Eu tive a honra de estar com grandes homens de negócio nesse nosso país e conversar de igual para igual. E a única maneira que eu consegui isso, da onde eu vim, foi estudando mais, me dedicando mais, ralando mais. Enquanto os meus amigos estavam na balada sexta, sábado, domingo, eu estava trabalhando e estudando, porque meus pais não tinham dinheiro, tinha que ajudar. E o tempo que eu tinha livre, inclusive eu vou recomendar para as meninas que estão apaixonadas, estou lendo agora, Grey. Para quem gosta do filme 50 Tons de Cinza, é um livro leve, de uma escritora maravilhosa. Tudo bem que tem um apelo mais... uma conotação mais intimista, vou falar assim, né, professor? Que é um livro mais leve. Mas, em contrapartida, vou mostrar outro livro que eu estou lendo para ficar com dica para as meninas. Então, você vê, eu tenho um livro que fala muito mais das relações, do que é submisso ou não, dentro da intimidade de um casal. Há o livro que virou um mantra de nós mulheres, né? Mulheres que correm com os lobos. Meninas, leiam, é sensacional. Fica a dica. E um outro livro que fala sobre amizade, que eu estou com esse daqui, que esse daqui eu já li, mas eu estou revisitando ele, que eu quero ir para o terceiro, mas que fala sobre amizade duradoura, que é uma escritora que eu amo, que é a Helena Ferrante, e ela escreveu Amiga Genial, que é o primeiro romance, e é uma trilogia, né, de 3 livros, na verdade 4 livros. E eu estou nessa história do novo sobrenome, que elas já saíram da adolescência, estão entrando na fase adulta, na fase da universidade, aquele momento de casar, em que naquela época, diferente de nós, as meninas casavam muito cedo, né? Com 16, 17, 18 anos. Algumas de nós ainda casam muito cedo. Outras preferem se dedicar ao estudo. Então, professor, voltando para você e para a galera aí, escolham bem os seus amigos, escolham quem quer, quem vai ajudar você a construir o seu caminho. Nos seus momentos de luz, nos seus momentos de sombra, nos seus momentos de derrota, mas principalmente nos seus momentos de vitória. Que a gente vai viver todos eles, tá, pessoal? O que diferencia a gente dos demais? A capacidade de cuidar da mente, tá? E cuidem da mente de vocês. Aprendam a fazer respiração, aprendam a controlar a ansiedade. A gente está numa era
porque a gente é bombardeado de informação, então a gente sente ansiedade, a gente sente muito medo. Então, controlar a mente também é um belo desafio que vai fará toda a diferença. Vamos lá, Leandrão. Qual a segunda pergunta? Agora eu quero ver os alunos participarem também. Vai lá. Nossa, nossa, muito bonito que você falou. Divino, né? Essa engrenagem que você anexou uma situação com a outra, sempre pontuando a participação das mulheres no contexto. Eu acho muito bonito. A única coisa que eu queria comentar, eu não lembro muito bem, mas eu acho que é o do jogo do Pacaembu. Foi no Pacaembu ou foi no antigo Palestra Itália? Que é aquele que você deu o gol e todo mundo voltou falando que você tinha cancelado o gol, né? Eu tava nesse jogo. Morumbi, professor. Foi no Morumbi? Ah, eu tava nesse jogo. Aí eu falei, Morumbi. cara. Foi Eu falei, Corinthians. Eu já vi que o professor é corintiano, torcedor do Tevez quis me matar já. Já entendi, professor. nem fala, não, aí é loucura. Corinthians Fala aí, sempre, Corinthians, sempre. mano. Adoro, de paixão. Foi 2006, Morumbi, o ano de 2006. E não fui eu, professor. Eu já contei essa história para todo mundo. Não fui eu que anulei o gol. Eu, na verdade, corri para o meio. Se vocês lembrarem, se você estava naquele jogo, você vai ver que a bandeirinha... Eu vi a cena. Eu corri para o meio. O árbitro foi falar comigo, eu não chamei ele que veio ao meu encontro, porque naquela época era uma estratégia do árbitro, quando era uma situação polêmica, de dividir a responsabilidade. Ele vinha falar com você para ganhar tempo, para pensar o que ele ia decidir. Era uma estratégia, sabe, trabalho em equipe? E aí ele veio, se aproximou, falou assim, eu acho que eu vou anular o gol. Você dá conta de segurar o rojão? Eu falei, uai, se você vai, eu tô com você. E aí ele anula o gol, eu volto. E aí uma das imagens do vídeo que eu mostrei para vocês é aquele momento em que eu tô focinho com focinho, né? Com o Nery. E aí vem o Tevez, vem o Edmundo, porque eu tive aonde trabalhar nessa época, que eram grandes atletas, né? Em que os jogadores eram apaixonados pelas camisas dos clubes, tinha identidade, enfim. Então, professor, respondendo para você e voltando para a nossa temática, não fui eu, mas eu sou corresponsável, porque fazia parte da equipe de arbitragem. Quando a gente é uma equipe, a gente fecha com a equipe, a gente tem que se proteger uns aos outros. E ali a decisão foi do árbitro e eu fechei junto com ele. Foi um lance difícil. E se a gente anulasse o gol, daria polêmica. E se a gente validasse o gol, daria polêmica. Eu sei que o Tevez ganhou uma placa, porque foi um belíssimo gol de placa, mas não passou por mim, tá? A minha equipe de arbitragem tomou a decisão e eu acabei... Agora, professor, tocando num ponto importante, meninas, sejam mais seguras de vocês, não desistam, porque olha que interessante, na equipe de arbitragem eram 5 pessoas. A pessoa que ficou com a responsabilidade fui eu, vocês acreditam? Então, no nosso país, como o professor muito bem falou, do machismo exacerbado, de um patriarcado acima da média, que a gente aprendeu, inclusive nós mulheres fomos criadas nesse patriarcado, e muitas vezes somos machistas em função da educação em que recebemos. É bom vocês saberem que, assim, ficou marcado na minha história. Eu fiquei como a vilã. Nenhum dos meus amigos, homens que estavam naquele jogo, é citado. Olha que interessante. E isso não aconteceu só uma vez na minha carreira, não, tá? Aconteceu. Não desistam de vocês. Não desistam com aquela primeira pessoa que desacreditar vocês. Não desistam na primeira humilhação que vocês passarem. Isso faz parte da nossa sobrevivência, do nosso crescimento humano, e lidar com frustrações. Eu sei que vocês são uma geração que é difícil lidar com a frustração. Lidar com a frustração e com o não faz parte de sermos uma pessoa melhor na nossa construção e no nosso futuro, tá bem? Então, uma mensagem especial para vocês, meninas, que confiem em vocês. A gente consegue. É mais difícil, mas a gente consegue, tá bem? Olha, desculpa, é que eu tenho uma visita para receber. Não, só para avisar, desculpa, que eu tenho uma visita para receber e eu queria agradecer ao Felite, lógico, por ter me mandado o link aí, essa parceria imensurável aí, inexorável que a gente tem aí, perpétua,
Vai fazer mais de uma década já a nossa parceria. E Ana, eu gostaria muito também de agradecer você, porque eu acompanho, como eu gosto de futebol, sempre gostei. Então, eu acho que assim, ó, por exemplo, se a gente pegar o futebol de elite, né, o tradicional, que a gente tem o Brasileirão, eu garanto que tem muito time que se encontra no Brasileirão que não dá conta de jogar a Série B. Porque a Série B é faca na caveira, o negócio é futebol raiz, é original. Eu acho ele mais dinâmico e muito mais verdadeiro em relação a isso. E o detalhe crucial que eu queria só pontuar, eu acho eles até mais respeitoso em relação ao posicionamento de uma bandeirinha ou de uma árbitra, independente do contexto, né? É porque é midiático, não adianta, né? Passa na TV, a elite e as outras ficam pendentes aí com as outras classes, né? Mas eu gostaria de agradecer, parabéns, queria participar muito nesse momento, foi divino para mim. Só estou reforçando, obrigado, Felitão, você é monstro sagrado, tamo junto. Ana, é isso mesmo, por continuar firme e forte o seu posicionamento entre as mulheres, que as minas têm que entender que as minas é braba, né? E a gente enche o estádio lá pras braba, aí vai. Um abraço a todos, tá? Desculpa o transtorno, se eu enrolei muito aqui. E um abraço aí, uma ótima sexta para vocês. Bom final de semana, obrigado. Beijo, Lê, valeu. Boa É noite, nóis, boa tamo sexta, junto. bom final de semana. Obrigado. Acho que a Patrícia é minha esposa, está em casa, acho que ela tem uma pergunta, Ana. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco, viu? Boa noite, Ana. É uma fala, não é nenhuma pergunta. Ana, nos anos 90 eu era estudante de educação física. Hoje, aos 50 anos, eu sou estudante de acupuntura, que é a coisa do sonho. Com 60 eu vou fazer outra coisa, com 70 e com 80 e até onde, né, Deus permitir. E aí eu quero colocar assim, a juventude hoje não sonha. Eles perderam a capacidade de sonhar. Uma noite como essa era para estar em lotação máxima a escola. A própria gestão escolar não comparece. A instituição escola não sonha. E aí entra uma pessoa generosa como você, iluminada como você, e dá um chacoalho nesses poucos que estão aí e fala para eles, vai para cima, sonha. Então eu quero agradecer, quero falar que você está me inspirando ainda mais e obrigada. Era vai fazer eu chorar aqui, me emocionar. Não vai fazer eu me emocionar, mas assim, você tocou num ponto, eu acho que esses jovens que estão me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, a gente está vivendo uma era que muitos acreditam que a educação está falida. Mas ela não está. Sabe por que ela está? Vamos falar assim? Porque a Patrícia acabou de tocar num ponto. A gente não está olhando com carinho para as oportunidades que a educação pode trazer para nós. Não existe caminho de vitória se for por meio da educação. Não tem como, meninas e meninos que estão aí. Não existe outro caminho, eu não acredito. Quando a gente fala de respeito, de equidade, de gênero, de preconceitos de classe, né, de etnia, isso é educação. Vocês concordam que não? É educação. E, lamentavelmente, a gente está vivendo uma era que, hoje, o professor perdeu a autoridade da sala de aula. Perdeu o respeito. Eu só estou aqui falando com vocês hoje é porque eu tive grandes professores que me testaram no extremo. Eu tive professor que chegou para mim e falou assim, Ana Paula, o seu texto na língua portuguesa ele é horrível, você não vai chegar a lugar nenhum. E hoje eu sou jornalista. Já tive programa que eu comandei. Eu liderei 700 pessoas quando eu estive na Federação Paulista. Eu falo 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Eu já comandei equipes de arbitragem, mais de 100, 150 em torneios como Olimpíada, como Jogos Pan-Americanos, falando espanhol. Para uma garota que veio do nada, que meus pais não tinham condição. Tudo por meio da educação, da resiliência, da fé em Deus, sempre, em todas as instâncias, e por acreditar em mim. E por acreditar que, tanto na escola, eu estava longe da violência. Se eu pegava o final de semana para estar estudando, para me debruçar na literatura,
Eu estava longe daqueles meus amigos, lembra que eu falei para vocês que estavam procurando pessoas para ser aviãozinho? Para ser aviãozinho de uma boca de fumo para outra? Eu falava, não, gente, eu respeito vocês, não mexe comigo, vocês me conhecem desde menina, eu quero outra coisa. Isso foi de uma felicidade absurda, porque os jovens deixaram de sonhar. Os jovens entraram nesse limo, infelizmente, de que tá tudo ruim, tudo tá péssimo, então tá bom, é isso mesmo que eu vou ser e tá tudo certo. E não é. Você é capaz de mudar a sua história. Eu tenho um slide meu, que se o professor colocar, eu quero que vocês vejam. Você é dono da sua história. Você é dono da sua história. Você está construindo ela. Aí muitos de vocês vão falar assim, Ana, mas a minha casa, e eu vou falar isso para vocês porque eu vivi isso, tem aqui, você pode mudar o seu mundo. Assim, não sei se vocês têm, eu espero que de coração que não. Mas eu vivi numa família extremamente tradicional, rigorosa, mas que meu pai tinha problema com bebida, tinha problema com o uso de droga, e sob o uso da droga acabava sendo violento. Então eu e o meu irmão apanhamos muito quando éramos jovens, vocês estão percebendo? E se você se apegar só a isso, quando eu falei para vocês, pensam positivo ao mundo aí fora, eu não teria me tornado o que eu me tornei. E aí a importância de um bom professor, de um bom educador na igreja, não importa qual religião você siga, sabe? Mas aquele educador que te mostra o caminho, aquela pessoa que você se identifica. Lembra que eu falei dos amigos? O professor pode ser um amigo. Ele pode te tirar do buraco, ele pode te dar um caminho de luz. Não é porque o seu pai não conseguiu dar certo, ou a sua mãe, ou por qualquer motivo, que você não vai dar. Você está construindo a sua história e você pode mudar a vida deles. Eu mudei a vida do meu pai. Meu pai, quando teve AVC com 58 anos, em decorrência do uso de droga e da bebida, adivinha quem cuidou dele? A filha que ele mais batia. Vocês estão percebendo? Porque eu enxergava fora da caixa. Eu tinha um sonho que meu mundo poderia ser melhor. É isso que eu quero trazer para vocês. É possível, igual até hoje, no auge dos meus 46, tá, Paty? Fazer aí dos meus 46 anos, eu ainda sofro preconceito como mulher no futebol. Eu ainda sofro preconceito como gestora. As pessoas ainda colocam em xeque a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa expertise. Pelo simples fato de sermos mulheres e sermos fortes e termos opinião. E tá tudo bem. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar estudando. Eu vou continuar buscando ser mais. Para dar trabalho para quem fica falando. E tá tudo certo. Então, gente, vocês são capazes de mudar o mundo de vocês. Segue, por favor, professor, para a próxima tela. Eu quero trazer para vocês e quero ouvi-lo também. Não sei se alguém vai ter coragem de falar comigo, a Carolzinha não quis. O Guilherme falou, e esse é o ponto que eu quero dizer. A gente fala de livros, eu citei para vocês aqui alguns dos livros que eu estou lendo, né? E por coincidência, 3 livros por 3 autoras. Você é o autor da sua história. Você que vai escrevê-la. Você não consegue voltar o seu passado. Não adianta querer sofrer pelo seu futuro. Sonhe alto. Mas cuide do seu presente. A transformação precisa começar agora. Então, se você não está estudando, se você não está se dedicando, se você está percebendo que está perdendo tempo com companhias que não sejam saudáveis, agora é a hora de mudar. Agora é a hora de você começar a fazer um pacto com você e falar assim, não, eu vou escrever a minha história. Eu vou fazer diferente. Eu vou querer estar ao lado de pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse estar. Porque isso aconteceu comigo. Eu tive ao lado do Jô Soares. Eu tive ao lado de Hebe Camargo. Vocês têm noção do que é isso? O Jô Soares, eu sentei no sofá do Jô. Era fã da Hebe Camargo, sentei no sofá da Hebe. Assim, eu era fã do Serginho Groisman. Fui do Serginho Groisman 3 vezes e vou voltar se Deus permitir. Falei com assim, todos esses ícones da televisão brasileira, com Faustão. Quem me viu como menina na periferia falar, pô, essa menina um dia vai estar com o Faustão, vai estar com o Jô Soares, vai estar com o Hebe Camargo. Eu quis escrever a minha história. Eu quis mudar o meu mundo. Vocês estão percebendo? Eu quis mudar a minha perspectiva. Minha mãe e meus pais não tinham condições de me dar. Eu tinha, trabalhei mais, continuo trabalhando mais, continuo. E tá tudo bem. E eu não reclamo, viu, gente? Eu não reclamo. Eu agradeço a Deus porque eu adoro viver os altos e baixos da vida. E sou muito grata a Deus por estar aqui falando com vocês nessa sexta-feira. Era para ter sido ontem, mas eu trabalhei ontem no jogo e estou aqui com vocês hoje.
Então, assim, eu quero deixar para vocês de mensagem, acredite em vocês. Aqui estão os meus contatos, quem quiser anotar o meu Instagram, está aí, ó, Ana Paula Oliveira Oficial. Esse é o meu site, esse é o contato da minha assessoria. Se algum de vocês, viu, professor, tiver interesse amanhã ou depois, uma das meninas ou dos meninos, quiser passar o dia comigo numa transmissão de jogo, eu posso tentar falar com o meu chefe para levar e para mostrar para vocês que existe outra perspectiva. Eu quero ser um instrumento na vida de vocês. E se Deus me colocou nesse bate-papo com vocês, e não importa se é uma, se é duas, se é 4, se é 10 pessoas me ouvindo. Nada acontece por acaso. Eu sempre acredito que Deus tem um propósito na nossa vida. Então, se eu estou aqui falando com vocês, eu não tenho propósito de Deus. A minha equipe agendou para eu estar aqui, viu, Felite? Foi Papai do Céu que colocou a gente no mesmo caminho. E se eu puder abrir um horizonte de um dos seus jovens, conta comigo, eu farei isso com muito carinho, com muito amor, porque eu tive pessoas que fizeram isso por mim quando eu não era ninguém. Nada. E se hoje eu sou alguém, eu devo primeiro a Deus, a minha mãe, que é uma guerreira, servente de escola, trabalhou 30 anos no estado, lavando e limpando classe de escola, para que eu não precisasse lavar chão de ninguém. Eu sou muito grata à minha mãe. E se precisar, estou à disposição. Eu não consigo atender todos, mas um que você escolheu, o melhor aluno, não sei, eu me coloco à disposição para levar e passar um dia comigo lá na Rede TV, uma noite, uma tarde, para vocês conhecerem o que é os estúdios. Tá bom? Me coloco à disposição, vou precisar da autorização do meu chefe, mas acho que eu consigo. Consigo isso, professor. E obrigada àqueles que tiveram paciência e carinho de me ouvirem nessa noite de hoje. Eu não quero tomar tempo de vocês, não, porque é sexta-feira e a juventude merece namorar, conversar, tapear, faz parte. Obrigada. Ana, eu agradeço muito, assim, eu tô quase chorando aqui por vários motivos, né? Primeiro pela simplicidade, né, da Ana Paula Oliveira ser eu costumo falar aqui, né? É bom exaltar as nossas conquistas, a nossa formação. Acho que nós temos que exaltar, sim, porque nós batalhamos muito, nós conquistamos, né? Então, isso não é arrogância de jeito nenhum, né? O currículo está aí para ser exaltado, sim. E, ao mesmo tempo, nós temos as nossas origens, as nossas raízes, e somos seres humanos que entendemos os outros seres humanos. Então, como a minha esposa disse, e eu repito, né? Você, com toda a sua humildade, com o seu respeito, com a sua vontade, cedeu uma hora da sua vida, do seu conhecimento, de uma trajetória fantástica para conversar com uma escola pública. A gestão escolar não está aqui. Isso me entristece muito. Não é porque, às vezes, eu acho que eu não sei se chega a ser arrogância ou se chega a ser descaso ou se, assim, ou desinteresse. Então, eu não quero direcionar, afirmar alguma coisa. Eu imagino, né? Então, a própria gestão não está presente. Mas depois, quando posto foto, aí é tudo muito bonito, né? Não é uma aula. Primeiro é uma live, mas não é uma simples live. É uma aula. Hoje eu aprendi muito. Eu espero que quem está aqui na sala, porque tem gente que está, tem aluno que está, mas não está também. Né? Isso, infelizmente, sempre aconteceu. Mas eu aprendi muito, eu espero que quem absorveu esse conteúdo dessa aula riquíssima, espero que tenha absorvido também, e como ela está gravada, depois, se você autorizar, eu postarei no YouTube e fica para as outras pessoas, porque é uma lição de vida, assim, você é uma vencedora, e você é uma vencedora, você não nasceu em berço de ouro, né, como muitas pessoas falam aqui na escola. Eu não vou dar certo porque eu sou da periferia, eu não vou dar certo porque eu não tenho família. E esse é o intuito desse projeto, né? Trazer pessoas que deram certo e vão dar muito mais. E, infelizmente, eu gostaria que a escola parasse. Essa aula era para o bairro parar, assim, o bairro da Penha. Ana Paula Oliveira, hoje, na nossa escola, mas nós temos aqui 5, 6 alunos, e nem a coordenação, nem a direção, os professores estão aqui, que eu agradeço também, outros não. Mas, sim,
Não tenho palavras hoje. Obrigado. Mas não se preocupa. Como eu falei, não se preocupa com isso. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe o que passou com a gestão, com a coordenação. Não se preocupa. Exato. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o nosso papel. Eu prefiro reclamar menos e agir mais. Eu acho que é esse o ponto. Eu estou vivendo uma fase de recomeço de novo, né? Eu trabalhei na televisão no passado, eu fui para a gestão e agora estou retornando para a televisão devagarzinho. Então é um recomeço, é um processo de resiliência também na minha vida e de muito aprendizado. E é isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil da sociedade brasileira, né? Inclusive das gestões, que não tem muita preocupação hoje com o outro, né? A gente se preocupa muito com essa construção do ter e do ser. Eu sempre preferi investir muito mais no meu ser, e o meu ter é consequência de quem eu sou como pessoa, do que eu me apegar só no ter, porque não adianta eu me preocupar em ter e não querer ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, ter caráter, ter valores. Então, é isso. Eu vim de uma família assim que sofreu muito, que tiveram muitos problemas, que tive uma mãe extremamente trabalhadora e que a única coisa da minha vida que eu quis é sempre honrá-la da melhor maneira possível. E como eu te falei, eu tive pessoas que abriram caminhos para mim, e se eu puder contribuir com um dos seus alunos que são dedicados, enfim, eu me coloco à disposição, e a vida é isso. E não se preocupa com o resto. Você está fazendo o seu trabalho, você está plantando a sementinha. Nada melhor do que um grãozinho de cada vez. Amanhã ele vira um oceano. Confia, professor. Parabéns pela iniciativa, viu? E conte Muito comigo obrigado. sempre. Como eu falei, o dia que der eu vou presencialmente. A gente combina também, não tem problema. Bora! Ana, podemos printar uma tela aqui todo mundo junto? Vem cá, gente. Lógico, vem aqui. Acho que já não tem Vamos lá. ninguém na sala mais, a galera toda foi embora. É, Já foi embora, já não tem ninguém mais, olha lá. aqui, ó. Aqui é o intervalo, já é o intervalo. Mas quem está aqui, ó? Cadê a professora? Cadê o Guilherme? O Guilherme está aqui, ó. O Guilherme ficou firme e forte. E vem cá, Guilherme. Ele está se arrumando. Vamos lá. Ah, tá bonito, gostei. Boa. Minha esposa em casa quiser abrir a câmera também para printar. Vamos lá. Sorrisos. 1, 2, 3 e... Foi. Ana, um beijo. Muito Obrigada, obrigado. uma ótima noite para vocês, viu? Para você também. Boa sorte. Obrigada. Obrigadão. Boa noite. Aproveita a sexta-feira.